Eu vou contar já já a história de Morgana e Carlos Augusto. Ele a cercava. Ela com 2 empregos, trabalhando como uma doida. Ela mal tinha tempo para si mesma. Só que ainda ela aproveitava, né? Para imaginar o quanto ela trabalhava, ela aproveitava o ponto de ônibus para dar uma descansada de vez em quando. E como o ônibus aqui não, né? O ônibus no Brasil inteiro demora para vir, porque essas empresas de ônibus deveriam passar por uma investigação violenta, que fazem o que querem com a população, né? Eu também não consigo entender, uma outra coisa que eu não consigo entender é porque que as prefeituras têm que dar dinheiro como subsídio para a empresa de ônibus, onde os caras estão milionários, né? Então, moral, ela aproveitava a demora do ônibus para descansar. Mas já já eu vou contar, porque chegou agora uma história desse menino aqui. Ele é um estudante de radiologia aqui no interior de São Paulo. Tem 28 anos, Everton, ele estava fazendo, inclusive, um estágio numa dessas UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, perto da cidade onde ele estava. Ele é do Paraná e veio para São Paulo. E naquele dia, é uma coisa que ninguém consegue até agora entender, ele estava no carro e ele é encontrado morto no carro, próximo, né? Próximo a uma rodovia. E aí o que ocorre? Ele foi um rapaz bonito. A polícia não consegue entender por quê, né? Corpo abandonado ali, nada foi roubado, nada. Resume, o carro onde ele foi deixar está bem em frente à casa onde ele morava. Põe no Cidade. Era 4 da manhã quando o vigilante de uma empresa nessa avenida em Hortolândia percebeu uma movimentação suspeita. Foi quando viu um corpo no chão e muito sangue. A testemunha ligou para a polícia. A vítima era Everton Gon, de 28 anos. O rapaz tinha sido esfaqueado e já estava sem vida. A polícia está investigando o caso. Everton é do Paraná, mas morava em Hortolândia e trabalhava na UPA de Sumaré. Era estagiário no setor de radiologia há 1 ano. Conhecido por ser uma pessoa trabalhadora. As circunstâncias do crime ainda são um mistério para a polícia, mas ao que tudo indica, a vítima foi esfaqueada ainda dentro do carro dela. Aqui no chão ainda estão as marcas de sangue e uma pegada de pés descalço que pode ser da vítima. A polícia não descarta a possibilidade do criminoso ter contado com a ajuda de uma outra pessoa para cometer o assassinato. O carro da vítima foi abandonado perto da casa de onde ela morava. E provavelmente nesse momento ela já foi esfaqueada e tirada para fora do carro e deixada ali no local. O vigilante que viu a vítima caída no chão foi ouvido no local do crime, mas deve ser chamado para prestar depoimento na delegacia. O delegado quer ouvir também os familiares de Everton ainda essa semana. O caso foi registrado como homicídio simples. A perícia não identificou nada que pudesse indicar um possível latrocínio, já que nada teria sido roubado da vítima. A polícia trabalha com diversas hipóteses. Tudo que nos chega ao conhecimento está sendo investigado, inclusive até a probabilidade de ser um crime passional. Exatamente, porque o rapaz era um rapaz bonito, e a partir daí, a partir desse rapaz bonito, o delegado está tentando, por meio, né, de uma autorização da justiça, ver ligações não só em relação ao celular, mas ver no telefone, que se ele tinha telefone em casa, como isso, né, com quem ele falava. Mas nesse caso aqui, há também o desse estudante aqui, é um estudante de administração. Ele está caminhando na rua com 3 colegas, ele está indo em direção ao carro. De repente, chega um sujeito num carro prata e começa a disparar contra o grupo. O nome dele é Gabriel, foi atingido, ele chegou a ser levado para o hospital, mas ao chegar lá ele acabou morrendo. Põe no Cidade. O time de futebol estava todo reunido, mas dessa vez por outro motivo. A gente já tinha uma rotina, toda segunda-feira, nesse mesmo horário, era para a gente estar treinando, nosso time de futebol da faculdade, o Gabriel estudava com a gente. E o Gabriel sempre levava para os treinos muito sorriso, muita alegria. A gente saía dos treinos e ia fazer um lanche, o Gabriel sempre estava presente, porque ele
sempre gostava de estar reunido com a turma. E agora daqui para frente vai ficar um vazio porque vai faltar aquele sorriso. O velório do Gabriel não poderia ser diferente. Dor, revolta e sede por justiça. É uma vida que foi ceifada e muito jovem, né? Tinha um futuro promissor, um menino estudioso, já estava no 4º período de administração. O que a gente pede é justiça, porque hoje foi o Gabriel. Não levou só os sonhos do Gabriel, levou os sonhos de toda a família. O Gabriel caminhava exatamente nessa rua em direção ao seu carro. Ele estava acompanhado de mais 3 amigos, quando passou um carro prata com 2 homens e 4 mulheres. Eles teriam discutido. O motorista então deu a volta e começou a atirar. O Gabriel chegou a ser levado para o hospital e passou por uma cirurgia que durou 6 horas, mas não resistiu. Não teve motivo nenhum, o Gabriel morreu de graça. O Gabriel não tinha vício, não tinha briga, não tinha dívida, era um menino de bem com a vida, um menino de bem com todo mundo. Demora. Me dá os presos. Vai, meu filho, vai. Você vai vendo, são 2, ó. Esse é o primeiro, Jujuba e Jojó. Esses 2 foram presos, a polícia já estava atrás. São 2 estupradores. Uma mulher saía de um bar quando eles cercaram a mulher. E a polícia acredita que ainda tem outros 2 no crime. Põe no Cidade. Os ajudantes de pedreiro Ronaldo da Silva, de 24 anos, e Fernando Souza Cruz, de 34, foram presos pelos agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Os 2 tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça pelos crimes de estupro e assassinato de Edna Maria Lima dos Santos, de 52 anos. Na delegacia, os suspeitos prestaram depoimentos contraditórios. Mas para os investigadores, não há dúvidas sobre a participação deles no assassinato. A divisão de homicídios não tem dúvidas de que tanto o Rodrigo como o Fernando tiveram participação efetiva no estupro e na morte da vítima Edna. O crime aconteceu na madrugada do dia 18 de março. A vítima estava embriagada e tinha acabado de sair de um bar no bairro São Pedro, em Duque de Caxias. Agora, a polícia investiga a participação de outros 2 homens no crime. Aqui, ó, e nesse aqui, são 5, ó. Codorna, Capeta, Sururu, Sororó e Sil-Sil. Eles formam uma quadrilha, eles só querem roubar mansões e lojas de luxo. Quem coordena tudo é Capeta. E quem vai para a linha de frente é Codorna. Sururu, Cicinho, eles são os caras que metem a mão na máquina. Põe no Cidade. 6 homens, todos com 20 e poucos anos. Em comum, eles são investigados por roubos em Belo Horizonte. Douglas Gualberto de Oliveira, conhecido como Codorna, aparece nestas imagens junto com o menor. Eles invadiram uma loja de celulares no centro da capital. Armados, anunciaram o assalto. Os funcionários são obrigados a deitar no chão. Além de celulares, os ladrões ainda revistaram as vítimas e, por fim, as amarraram. Com tantas evidências, Douglas confessou o assalto, mas diz que a culpa por ele ser um criminoso é da crise econômica. Essa crise aí, essa crise atingiu até nós aí. Eu tenho filho, fiquei desempregado, sou pai de família, tenho 3 filhos para criar. Já Caio Rangel Diniz Carvalho, conhecido como Capeta, confessou ter roubado uma casa no bairro Carlos Prestes, região noroeste de Belo Horizonte. Nestas imagens, ele e um adolescente aparecem entrando no imóvel enquanto a porta estava aberta. Eles fizeram um casal refém e roubaram este carro que aparece saindo da garagem. Além disso, levaram objetos como celulares e alianças. Um terceiro suspeito responde ao crime em liberdade. Nós apuramos que eles não realizam um levantamento prévio da vítima. E aproveito aí justamente daquele momento em que as pessoas estão chegando na residência, estão manobrando o carro para entrar ou sair da garagem. Então é nesse momento que eles invadem com o uso de arma de fogo, sob intensas ameaças, mantém todos os familiares, todas as pessoas que estão na residência em cárcere privado e aproveito nesse momento aí para fazer subtração de qualquer tipo de bem. Entre os presos está Pedro Henrique Bitares dos Reis, filho de um policial militar. Todas estas bolsas foram encontradas com suspeitos, além de um televisor. Tem nada a declarar, não.
Então vamos nós. Morgana e Carlos Augusto. Quando a nossa equipe de reportagem deixou o local contando a história dos dois, Carlos Augusto aparece na casa da mãe de Morgana para ameaçar todo mundo. E olha que naquele momento, e esse momento a qual me refiro é o início de tudo, Morgana não estava necessariamente pensando em ter um novo amor. Ela tem uma filha adolescente, 2 empregos, mal tem tempo para respirar. Ela aproveitava a parada do ônibus para dar uma descansada. E Carlos Augusto, então, começou a tentar se aproximar. Devagarinho ele foi, até que Morgana resolveu ouvir a história de Carlos Augusto. Até que Carlos Augusto a convidou para um jantar romântico. Até a hora em que ele puxa a cadeira para ela sentar. Até os olhos de Morgana olharem e não verem mais um estranho. O que os olhos viam era exatamente um novo amor. E ela acabou cedendo e passou a se apaixonar por Carlos Augusto. E ele parecia um homem acima de qualquer suspeita. Até o momento em que os dois passaram a ter mais coisas em comum. Naquele dia, Morgana já estava praticamente morando na casa de Carlos Augusto. No guarda-roupa já tinha um espaço para tudo que é dela. Mas foi essa proximidade entre 4 paredes, uma coisa quase permanente, que fez com que Morgana descobrisse o verdadeiro Carlos Augusto. Ele, viciado em drogas, coisa que Morgana ainda não tinha reparado, ele acabou também viciado em espancá-la. Ela termina a relação. Registra 2 boletins de ocorrência, mas nada segura Carlos Augusto. Morgana agora vive uma vida que ninguém merece. Vive escondida, pulando de casa em casa e com uma certeza. Se Carlos Augusto não matá-la, seguramente vai matar a mãe de Morgana e a filha de Morgana. Ela tem uma medida protetiva. É a mesma coisa que um papel de pão amassado. Tanto é, e eu contei aqui, que depois que gravamos a reportagem, ele foi à casa da mãe de Morgana e disse: uma hora eu vou encontrá-la. A história começa assim. Uma jornada dupla para vencer as batalhas do dia a dia. Com 2 empregos, Morgana faz mágica para nunca se atrasar. Ela corre de um lado para o outro, mas sempre para no mesmo lugar para descansar. Enquanto espera o ônibus, pega um arzinho. E quem sempre a olha com desejo é Carlos Augusto. Com muito tempo livre, ele fica o dia todo no ponto do ônibus esperando Morgana. Atrasada? Tô bem atrasada, esse ônibus que não vem. Ele aproveita que o ônibus demora e puxa assunto. Eu sempre vejo você por aqui. Educada, Morgana responde como uma dama, sem dar nenhum espaço para intimidade. Mas Carlos Augusto é insistente. Passa um mês no pé de Morgana, até que de tanto tentar, consegue levar a moça para jantar. Esperando o ônibus? Vou trabalhar. Demora, né? O lugar escolhido é romântico. Então, tá gostando daqui?
Tô bonito aqui, né? E amanhã é domingo, a gente vai fazer o quê? Vamos no parque? Morgana se sente uma princesa. Carlos Augusto é o cavalheiro que faltava na vida de Morgana. O beijo dos dois é igual a conto de fadas. Mas o que faz Morgana ver as estrelas é o Sapeque Yaya. Ela fica tão apaixonada que se entrega de corpo e alma. Morgana, que tem que fazer malabarismos para conciliar os dois empregos, agora arranja tempo para ficar nos braços de Carlos Augusto. Ela vai tanto na casa do namorado que já tem até uma gaveta só com roupas. Mas é lá, no castelo de Carlos Augusto, que o encanto de Morgana vira pesadelo. Eu tenho que trabalhar, Carlos, eu tenho que fazer as coisas, você não limpa, ó, tá tudo sujo. Não tem que trabalhar nada, você trabalha demais. Ele, que se mostrava carinhoso e gentil, finalmente revela a verdadeira face. Calma, Carlos, calma. Calma nada. Você tá muito violento ultimamente, Carlos. Usa drogas, é violento. Diz até que já esteve na cadeia e assim se mostra perigoso. Gosta de humilhar e ameaçar as pessoas. Carlos Augusto faz Morgana agora sentir medo. O casal, que só andava de mãos dadas, começa a discutir em tudo que é lugar, inclusive na rua, onde Carlos Augusto bate em Morgana pela primeira vez. Ela nunca foi tão humilhada na vida. A briga só piora e vai parar na delegacia. Muito agressivo, usa droga o tempo todo. Não bato nela nada, só me defenda, eu tô todo arranhado, ó. Mas Carlos Augusto se salva da prisão porque ficou com alguns arranhões. Depois da confusão, ele volta a ser o cavalheiro que conquistou Morgana. Carente e desprotegida, ela cai novamente nos braços dele. Mas quando sai do mundo encantado e volta à realidade, Morgana diz que quer colocar um fim na história com ele. E ele perde a linha. Vai para cima de Morgana. Desesperada, ela consegue avisar a filha que está sendo atacada. Filha, chama a polícia, filha, por favor, ele tá aqui, ele vai me matar. A polícia chega minutos depois. Mas como a vítima não está na cena do crime, o bandido escapa numa boa. Só tem eu aqui, senhor. Não tem mais ninguém na minha casa. Cadê sua esposa? Morgana então se torna refém do ex-namorado. É perseguida dia e noite. A moça precisa pedir demissão de um dos empregos para se esconder de Carlos Augusto. Ele investe todo o tempo que tem em fazer ameaças e tirar o sono da mulher que um dia disse que amava. Eu vou pegar você e a sua filha, eu tô avisando, hein? Não brinca comigo, não. Esta mulher vive um dilema. É refém do medo gerado pelo ex-namorado, Carlos Augusto. É difícil. É muito difícil. É refém também da própria justiça. Veja o pedido de medida protetiva que foi feito pela polícia. A juíza Maria Regina Ribeiro Junqueira, da Vara Regional de Violência contra a Mulher, entendeu que os elementos são poucos para convencer de que a vítima esteja em situação de urgência ou emergência do ponto de vista criminal e, por isso, negou proteção. Mas a situação está fora de controle, diz a mãe de Morgana. Ele invadia aqui, como ele falou, e pôr fogo na minha casa e pôr fogo aí até os vizinhos, né? A vítima afirma que cansou de apanhar do namorado. Registrou 2 boletins de ocorrência contra ele. A mãe dela e a filha também procuraram a polícia pelo menos 2 vezes. Entraram na casa dele, ele demorou 15 minutos para abrir. A polícia não fez nada ele demorando. Ele demorou 15 minutos. Aí quando ele abriu totalmente seguro, tranquilo, como se não tivesse acontecido nada. E falou que minha mãe estava lá porque ela queria e ela podia ir embora na hora que quisesse. Sendo que eu liguei para ela para pedir para ela ir comigo com a minha avó no médico.
e ele não deixou ela sair. Os ataques do ex-namorado de Morgana acontecem sempre depois da meia-noite. Ele vem de moto pela rua da família e para bem aqui, em frente à casa em que moram mãe, filha e neta. Em um dos ataques mais graves, o último, ele danificou os 2 portões. O prejuízo ainda está sendo pago pela família. Nesse ataque, que aconteceu já perto da 1 da madrugada, ele gritava aqui no meio da rua. Falava que colocaria fogo na casa e que mataria todas as mulheres. Enquanto as 3 estavam dentro, protegidas pelo portão danificado, uma delas ligava para a polícia. Enquanto a própria Morgana, bem aqui, atrás deste portão, tentava distraí-lo e discutia com o ex-namorado. A senhora que estava lá dentro passou mal. A garota de 16 anos passou então a gravar a discussão. E o áudio foi salvo no celular. Morgana é quase 10 anos mais velha que Carlos Augusto. E agora teve que largar um dos empregos e está escondida na casa de uma amiga com medo das ameaças do jovem ex-namorado. Teme que possa ser assassinada, já que não conseguiu sequer a proteção da justiça. Esta amiga dela, também assustada, conta que o ex-namorado de Morgana é violento e nunca deixou de persegui-la. Vi ela roxa por diversas vezes e tentava consolá-la de alguma forma, né? Mesmo não podendo muito, porque ela vivia e ainda vive um inferno, né? Dona Regina não se conforma. Ele batia nela no ponto do ônibus, na porta do serviço, porque eu vi, em supermercado. Quando descia do ônibus, ele estava esperando e ficava em lugar escondido. Ele bateu tanto nela nessa padaria Barbosa aqui embaixo, de quebrar o relógio dela. A delegada que responde pela 4ª Delegacia da Mulher, que funciona bem aqui neste prédio, disse que a Polícia Civil foi, até agora, ao ponto que poderia chegar, diante das denúncias e boletins de ocorrência registrados bem aqui. Contou que naquela situação em que a moça e o rapaz foram trazidos pela PM para a delegacia, ele só não foi preso em flagrante porque tinha mais lesões que a própria vítima. Mas que ainda assim, a delegada que registrou a ocorrência naquela situação solicitou medida protetiva. A mesma que foi negada pela justiça. Eu tenho dúvidas, ao mesmo tempo que eu penso que não vai fazer, mas eu não vou pagar para ver, né? Por isso que eu saí de casa. Saí de casa pensando o quê? Vou me livrar em relação ao quê? De causar algo para mim e também para não causar algo para minha mãe, para minha filha, né? Morgana diz que não conseguiu escapar antes. Além dele ameaçar a mim, ele ameaça as pessoas que estão me ajudando, ou que me ajudaram, e as pessoas do local do meu trabalho, onde eu trabalhava. Eu tive muita ajuda lá, entendeu? As pessoas até se uniram para falar que eu não estava mais lá. Só que eu falei assim, não, vou ficar nesse ponto até quando? Não, eu saio. Do primeiro beijo até o dia em que ela o deixou, foram 9 meses. Em que não só ela diz ter enfrentado o terror. Você foi à delegacia pedir ajuda, Isso. Porque sua avó tinha sumido, sua mãe também, você é menor de idade, e os policiais falaram para você vir para cá e ligar para o 90? Ligar pro 90, se eu não conseguisse, era pra mim tentar pular aqui em casa pra ver se minha avó tava bem, porque eles não podiam vir. Eles te falaram isso? Exatamente. Foi bem aqui, neste ponto de ônibus, que os dois se conheceram. É o local em que ela desce mais próximo da casa em que vive com a família. O local em que, segundo Morgana, Carlos a esperou ao longo de 30 dias. Toda noite ele aparecia aqui, puxava a conversa e a convidava para sair. Até a noite em que a vítima decidiu ceder. Os dois jantaram juntos e a partir daquele momento começou o namoro. Mas Morgana ainda não sabia de fato quem ele era. É um monstro, que eu não vou chamar de bicho, porque bicho ainda você tem um carinho e o bicho te retribui se você dá um carinho para ele, né? Então acho que para mim é um monstro. Carlos Augusto teria dito à família que já tinha sido preso. Mas na delegacia, confirmamos que o ex-namorado nunca pisou em uma cadeia. 2 horas depois da nossa equipe de reportagem deixar a casa da família, a filha de Morgana ligou e disse que Carlos Augusto esteve lá, de novo, atrás da mãe dela.
beco sem saída, só com a proteção de Deus, porque não tem nada que segure esse homem. Ele fala que ninguém segura ele, ninguém. Eu tô lutando para me sobreviver. E ele tá solto. Então você vê o quê? Que parece que você que é certa, você tá errada. Até a polícia parece que não confia em você. Deixa eu dizer uma coisa. É impressionante, a juíza diz que ela não está correndo risco algum. Portanto, não há nenhum olhar criminal sobre o caso. E a polícia pega a menina menor de idade e manda a menina voltar para casa. Quer dizer, isso é o cúmulo, né, de todo. Porque você imagina, uma menor de idade vai pedir ajuda, o policial mandou ela ir para casa ligar para o 190, para o 190, né? Para o 190, ver se é possível. Quer dizer, a pessoa se sente totalmente fragilizada e aí a pergunta é, vamos dizer que ela apanha de novo, quem é que é responsável? Essa é a minha pergunta. Ele é responsável, mas me parece que todos os estímulos para que ele o faça, né, estão sendo dados, todos.